Glória a Deus. Mas eu acho que não é difícil você estar jejuando, né? Quando a gente está jejuando assim, as coisas espirituais, elas se tornam mais fáceis. Eu percebo, né, e você também, deve ter alguma coisa diferente aqui, muito diferente, você está vendo? Uma série de ornamentos aqui que não fazem parte normalmente, né, do nosso culto. Na verdade, tudo isso que você está vendo são as peças e os móveis que existiam dentro do tabernáculo. E o pastor Gabriel, juntamente com a pastora, a sua esposa, e os irmãos André e Kátia, né, com muita excelência, prepararam isso aqui. Né, eles devem ser bem chatos, porque são muito excelentes. Né, normalmente, né, excelência e chatice são coisas que andam juntos. Verdade ou não? Então, muito obrigado. Vai ajudar bastante o entendimento e a explanação da palavra nesses dias. Se você quer mostrar isso para o seu filho, eu acho muito bom, muito bacana. Mas não deixe ele vir aqui sozinho, tá bom? Porque vai que de repente ele chega aqui e começa e aí pode acontecer alguma coisa que não deveria acontecer. Então, se ele quer ver isso, você quer, né, que ele veja, mostrar para ele, faça-o. Mas não deixe ele vir para cá sozinho, tá bom? Ok, muito obrigado. Todos nós sabemos que oração é a chave da vitória, amém? Eu vou te perguntar de novo, fala para o seu irmão, fala para ele, Deus é um Deus de segunda chance. Vou te perguntar, você sabe que oração é a chave da vitória, amém? Amém. Aleluia. Agora você pergunta para o seu irmão o seguinte, irmão, por que você não veio na vigília sexta? Ó, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus é um Deus de segunda chance. Então nós temos vigília sexta-feira novamente. Quem teve na vigília nessa sexta? Aleluia, glória a Deus. Estou vendo, não dá 5% da igreja. Senhor. E, olha, garanto para você, nós ficamos aqui de 20 horas até as 23h30. Mas o tempo passa tão rápido. Na verdade, o que eu queria mesmo é fazer uma balada de crente. Sabe, aquele negócio assim, de ser aquele pancadão até às 6 da manhã. Aleluia. Quem sabe, olha, a sua animação está me provocando. Essa nós vamos fazer ela ainda de 8 às 11h30, de 20 às 23h30. Mas dependendo do número de pessoas que estiver aqui, da animação, de repente a gente anima a fazer fazer uma viradona. E pode ter certeza, quando você coloca o seu foco em buscar de Deus, em orar, em jejuar, coisas acontecem. E eu sei, a hora que eu falo isso, você já pensou, pastor, a hora que eu comecei a jejuar, está igual aquele ditado mundano, quanto mais reza, mais assombração aparece. Eu quero te falar que se você começou a jejuar, e as lutas aumentaram, isso é completamente normal. É normal que aconteça assim. Por quê? Porque o jejum e a oração são ferramentas espirituais para quebrar cadeias, destruir estruturas que te prendem, estruturas que às vezes te seguram, que te limitam. Imagina que você está numa casa e tem uma coluna exatamente no meio da sala. E essa coluna atrapalha você a colocar aquela mesa do jantar que você gostaria, aquele móvel bacana, e de repente tem uma coluna lá no meio da sala, e você quer fazer uma reforma. O que vai acontecer? Tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, não vai ter sujeira, não vai ter nada, né? Não, vai ter muita bagunça. Quando essa coluna precisar de ser quebrada e estabelecer outras estruturas para que as coisas fiquem no lugar, pode ter certeza, vai haver muita bagunça. Mas depois que essa bagunça passar,
aí você vai ter aquilo que você gostaria de ter obtido. O espaço da mesa, do sofá, vai estar lá tranquilo, sem qualquer tipo de impedimento. Tempo de jejum é um tempo de conquista, é um tempo de avançar em Deus, é um tempo de trazer à existência as coisas que não existem. Glória a Deus. Quantos estão lendo o livro? Deixa eu ver. Que bênção, muito bom. O livro tem palavras poderosas de sabedoria e muita revelação, né? Deus tem nos abençoado muitíssimo. Todos os anos, pastor Wilson tem nos trazido um livro no primeiro semestre e um livro no segundo semestre. E você é participante disso. O livro está lá atrás, se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo, entra nesse mover, com certeza. Né? Jejum é uma imersão, onde você todos os dias está adicionando algo, está trazendo algo para a sua vida, passando a entender algo novo, e isso tem poder de mudar completamente a sua vida. Nessa semana passada, né, no domingo passado, a ministração ela foi feita dos 7 capítulos da semana seguinte. Então, hoje eu vou ministrar sobre os 7 próximos capítulos, que vai de segunda, amanhã, até domingo que vem. Então, domingo passado, nós vimos os 7 capítulos que ficaram, né, da primeira semana. O capítulo 1, ele fala da obra do Calvário, que foi consumada. O capítulo 2, fala de um Deus feliz por te salvar. Você precisa de ter olhos espirituais e ouvidos espirituais para entender os princípios eternos. Às vezes, nós nos questionamos, mas por que eu tenho que jejuar? Jejum é sempre uma teoria linda, não é verdade? Jejum na teoria é paz e amor. Mas jejum na prática é uma guerra. Você fica nervoso, coisas que parece que teriam que dar certo, elas dão errado. Mas acredita, o jejum é um tempo de quebrantamento da sua alma, para que o seu espírito, o Deus residente que está dentro de você, possa se expressar. Então, quando você está jejuando, você não jejuma para Deus. Deus não precisa do seu jejum. O jejum que você faz, ele é para o seu benefício. E jejum não é uma troca. Você não tem que jejuar para Deus ficar feliz com você. Deus está feliz com você porque Cristo já morreu no seu lugar, pagou a conta e agora Ele pode ter você de volta. Não tem nada que você possa fazer para Deus amar mais você do que já ama. E também não tem algo que você faça para Ele deixar de amá-lo. Então o jejum não é para Deus ficar feliz com você. Não é para você chegar para Deus e dizer, Deus, eu fiz, agora eu posso receber. Não, não é para isso. O jejum tem a ver com o seu quebrantamento. Tem a ver com o quebrantamento da sua alma. Porque você é espírito, possui uma alma que moram em um corpo. Deus reside dentro do seu espírito. E a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então eu quero te falar uma coisa, a palavra de Deus é a verdade, e segundo essa verdade, não há absolutamente nada que você possa fazer para melhorar o seu espírito. Por quê? Porque Deus já está com ele. Como que você vai ajudar Deus? Você não consegue. Seu espírito está perfeito. Pastor, se o meu espírito está perfeito, por que então que eu não opero as obras e sinais e prodígios que Jesus fez? Por causa da sua alma. Você, ao se converter, a palavra de Deus diz que Deus, primeiramente, Ele te libertou e te resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você viveu anos nesse império, e aqui nesse império existe valores, princípios e fundamentos, um mindset completamente característico desse império. E você foi resgatado dele. Você foi transportado. Isso era algo que você jamais poderia fazer com esforço próprio, intenções ou qualquer outra liturgia humana. Cristo fez isso. E você foi transportado. Você foi trazido para o reino do Filho do seu amor. Só que esse reino, ele funciona de forma completamente diferente daquele outro reino, daquele império.
Aqui a forma de enriquecer é ajuntando, é performance, é você se disciplinando, gastando menos e etc. É o esforço, é braço o tempo inteiro, é cansaço. A forma de enriquecer e de se tornar próspero nesse reino é completamente diferente. Aqui é bem-aventurado, é mais dar do que receber. A forma de se tornar próspero aqui, nada tem a ver com os princípios, valores e fundamentos daquele reino. É muito comum pessoas que são muito prósperas aqui, quando se convertem, de repente a prosperidade acaba. Porque a prosperidade aqui não se baseia naqueles valores. Libertar você, transportar você desse reino para cá, é responsabilidade de Deus. Matar esse reino no seu coração, abandoná-lo e não amá-lo mais, é sua responsabilidade. A Bíblia diz, João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, o que é mundo? Mundo é tudo aquilo que você pode ter prazer com os seus olhos naturais, com os seus 5 sentidos. Bom, então, chocolate é mundo? Nossa, chocolate é mundo. Televisão é mundo. Filme é mundo. Futebol é mundo. Pega a coisa que você mais ama. Você consegue ser sincero com você mesmo? Não precisa falar para ninguém. Pega aquilo que você ama. O que é aquilo que você ama? É aquilo que você tem prazer em fazer e você separa tempo especificamente para isso. Existem coisas que eu tenho muito prazer em fazer. E eu separo e priorizo todas elas. Mas a Bíblia diz assim, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que você precisa fazer? Pega essa coisa, eu vou usar futebol porque eu acho que tem a ver com os homens, né? Quantos homens aqui gostam de futebol? Ok. Então você está jejuando, amém? Quem não estiver jejuando, tampe os ouvidos para você não ouvir, porque você vai ter mais dificuldade. A Bíblia diz assim, não ameis o futebol e nem as coisas que há no futebol, porque aquele que amar o futebol, o amor do Pai não está nele. É duro esse discurso. Falaram isso para Jesus. Quando Jesus falou, olha, as obras da carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, e as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Mundo é aquilo que daqui a 200 anos não vai fazer a menor diferença na sua vida. O que vai adiantar daqui a 200 anos? Tudo aquilo que você amou nesse tempo. Eu quero falar para os jovens, quero dizer para você, tudo que você mais ama, um dia vai se tornar completamente sem sentido. Quando eu me refiro a mundo. Isso pode ser skate, isso pode ser futebol, pode ser videogame, pode ser qualquer outra coisa que para você tem muito valor. Quando você chega a uma certa idade, não dá mais nem para falar sobre isso. E nessa sala não tem ninguém que amou o futebol como eu amei. Era um negócio assim que fazia parte da minha alma. Era aquela coisa assim, de você amar jogar, assistir, conversar na linha, no gol. Quando não estava na linha, eu queria ser gandula para correr atrás da bola. Para ter essa oportunidade. Então, o nível de meditação altíssimo sobre o futebol. O que é meditação? É quando você fica sem fazer nada, ou não precisa ser sem fazer nada, quando você está pensando e meditando. Não, aquela jogada. Se eu fizesse assim, passasse para... A minha esposa fala que até hoje, quando eu vou ver futebol, eu fico jogando junto com os caras. Chuta! Perdeu o gol, cara ruim. Hoje, queridos, para mim ver um jogo inteiro, tem que ser um negócio assim, Brasil jogando bem, numa Copa do Mundo, e assim, e olhar se eu não vou dar um perdido no meio do jogo ainda. Sabe por quê? Perdeu o sabor. Não tem mais sabor.
tudo que é mundo na sua vida um dia vai perder o sabor. Você quer mexer com coisas eternas? Então, as coisas eternas estão somente nesse reino. Quantos aqui foram transportados? Quantos foram libertos? Glória a Deus. Quando você é liberto do império das trevas, Deus coloca você no propósito divino, em um plano divino, em um propósito eterno. Dentro desse propósito está tudo o que você precisa. Esse reino, ele é um reino de abundância. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Mas pastor, se esse reino é um reino de abundância, por que então que a minha vida ainda não desfruta dessa abundância pregada? Por que que eu tenho ainda uma vida financeira complicada? Por que que eu ainda tenho um casamento meio disfuncional, que às vezes é esquizofrênico? Por que que eu ainda não consigo lidar com determinadas coisas na minha vida? A palavra de Deus diz sobre isso. Dentro desse reino, você somente pode desfrutar dele quando a sua mente, ela é transformada. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este tempo, com este século, com este mundo, com esta época, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que eu preciso de ser transformado pela renovação da minha mente? Para que eu possa, dentro desse reino, usufruir de tudo o que ele tem. E o modus operandi aqui é completamente diferente daqui. Aqui é aquela coisa, manda, né, quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui não. Se não obedeceu, pena. Manda embora, demitido, sai fora da minha equipe, não quero você, você não é competente o suficiente para trabalhar comigo. Aqui é completamente diferente. Aqui, os valores, esse valor que lá, ele demite, usa, faz o que tem que fazer para gerar resultado, aqui ele é outra coisa, senão chamada compaixão. E o porquê que você pertence a esse reino hoje, é porque Deus teve compaixão de você. Enviou esse sentimento para alguém orar por você, para que você também participasse dessa mesma experiência. Sabe de uma coisa? Para mim, você não precisa de crer nisso, se você não quiser, mas eu tenho uma teoria. Todas as pessoas que se converteram, é porque um dia alguém orou e intercedeu por elas. E Deus chama você, você se torna filho. A palavra de Deus diz que a todos, João 1:12 diz que Jesus veio para o que era seus, que eram os judeus, mas os judeus não o receberam. Por quê? Os judeus tinham um modus operandi completamente parecido com isso. E Jesus vem pregando um reino de paz, alegria e amor, algo completamente diferente. E eles não o receberam. Embora vissem milagres, prodígios, água sendo transformada em vinho, mortos sendo ressuscitados, eles não creram. Uma das passagens mais duras que eu percebo no Novo Testamento é quando aquele cego de nascença com 38 anos, com mais de 30 anos de idade, ele é curado. E os judeus, eles começam aquela guerra. E falam: quem te curou? Falaram: foi Jesus. Mas como que ele te curou? Falaram: eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eu acho que você nasceu em pecado. E eles começaram a encrencar e a querer condenar aquele cara que havia sido curado. E começaram a encrencar, querendo condenar Jesus, porque Jesus havia curado uma pessoa e essa pessoa havia sido recuperada da sua situação. E Jesus fala: o Filho do Homem se manifestou para que os cegos vejam, e os que são e os que veem se tornem cegos. Ele não foi recebido, ele não foi entendido. Oh Jesus, que o Senhor possa nos dar graça para ter a revelação da eternidade. Nesse caminho, nessa caminhada, Abraão é chamado. Ele sai de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus representa o mundo para ele. Ele vai rumo à terra prometida, rumo a Canaã, rumo à promessa.
E como que você acha que Abraão se dirigiu rumo à promessa, uma vez que ele estava dentro do propósito de Deus? Quero dizer para você que o propósito de Deus não é algo triste, não é algo depressivo, deprimente, aquela coisa, né, aquela peregrinação. Isso não é propósito de Deus, isso é religiosidade. Propósito de Deus é a coisa mais empolgante que alguém pode experimentar em toda a sua vida. Quando você está dentro do propósito de Deus, o favor, a unção, a graça e o mover está ali. Os melhores dias da sua vida não são aqueles que ficaram no passado. Os melhores dias da sua vida de felicidade, realização e satisfação são aqueles que estão dentro do propósito eterno. Você pode se realizar ganhando muito dinheiro, conquistando muitas coisas, mas no final da caminhada você vai perceber que a sua alma não está satisfeita. Satisfação é algo que somente pode ser conseguido no propósito eterno de Deus. Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, e vai rumo ao propósito eterno. Deixa tudo para trás. Abraão, ele precisou decidir, isso era com ele, matar completamente Ur dos Caldeus e tudo que existia ali no seu coração. Ele precisou de se desconectar para ir rumo a uma nova terra, rumo a uma nova história, construir algo novo, uma geração nova, um povo novo. E foi isso que ele fez. E nessa caminhada, quando Deus te chama, também é do mesmo jeito. Você está caminhando rumo a um lugar, rumo à promessa que Deus tem para você. E durante essa caminhada, mesmo tendo lutas, aflições e tribulações, você terá satisfação em caminhar nela. O propósito de Deus é algo que empolga. Eu estou há 33 anos no Evangelho. E quando você acostuma muito com coisas boas, você esquece como eram as coisas ruins. Depois de muitos anos andando bastante, tendo muita estrutura de coisas boas, você esquece completamente como eram as coisas ruins. Isso sai do seu radar. E durante essa caminhada, eu experimentei 1 ano dentro da igreja, dentro das funções que nós temos, mas fora do propósito de Deus. Estava em pecado? Não, não era pecado, era outra coisa. Era um caminho que precisava de trilhar para cá, e eu fui para o outro lado. Foi o pior ano dos últimos 33 anos da minha vida. Por quê? Embora dentro do corpo, fora do propósito. Isso é possível? É. E o que fazer nesse momento? Nesse momento é um momento que às vezes Deus não fala. Mas na verdade não é que Deus não fala, é que Deus fala dentro do propósito. A voz de Deus, o mover de Deus, a unção e a alegria, elas estão dentro do propósito. Elas não estão fora do propósito. Se você sai desse propósito, você deixa de ter a vida de Deus, aquela unção e energia, aquele fogo que corre nas suas veias. E nesse momento você precisa de buscar ajuda e ouvir aqueles que têm encargo de Deus pela sua vida. Uma das características de quem está fora do propósito é que ele se sente completamente perdido. As coisas se tornam sem sentido algum. Depressão bate na porta. Nesse momento, corra, busque ajuda, não espere que a coisa piore. Procure aquelas pessoas que Deus já colocou ao seu lado para te auxiliar, porque Deus vai falar com você usando as pessoas que têm encargo da parte dele por sua vida. Porque no lugar onde você está, dificilmente Deus vai falar com você. Porque a voz de Deus, o mover de Deus, a graça de Deus e a unção de Deus, elas estão no propósito. Amém? Então Abraão, ele sai da terra, vai para Ur dos Caldeus. Perdão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Quando ele está indo, isso demora por volta de 30 anos. E durante essa caminhada, o que acontece? Abraão é transformado. Se você estuda a história de Abraão, querido, você percebe que Abraão, ele não foi um cara assim,
O melhor, assim, aquele cara modelo, super modelo. Por quê? Você vê Abraão pisando na jaca, pisando na uva, pisando no abacate, pisando na melancia o tempo inteiro. E ainda quando ele pisava e cometia erro, sabe o que Deus fazia? O abençoava. Mas como? É porque a graça de Deus e os princípios, parâmetros, valores desse reino não tem a ver com esse. Lembra que Abraão, ele foi até aquele rei, né, foi para um reinado chamado Abimeleque. E quando ele chega lá para Abimeleque, ele combina com Sara, e o que ele fala para Sara? Olha, o negócio é o seguinte, você sabe que se eu falar lá que eu sou seu esposo, você é meio bonitona, aviãozão assim, a hora que chega lá, os caras podem me matar para ficar com você. Então o negócio é o seguinte, nós é brother, né, você sabe, você vai falar que você é minha irmã. Ok, tá bom. Se fizesse isso hoje, eu acho que era Abimeleque que não ia matar, era a esposa que ia matar ele. Assim, daí, pergunta para a mulher casada que está do seu lado, você matava ou não matava? Quase. E daí, Abimeleque, que era rei, ele pega Sara e leva para o seu harém. E o que acontece? Ele começa a preparar Sara para noite de núpcias, para se casar com ela, para ela ser mais uma mulher do harém dele. E aí, enquanto isso estava acontecendo, Deus aparece para ele. Abimeleque, sim, Senhor, claro, pois não. Vou matar você, vou matar seus filhos, suas mulheres, seu reinado e seus animais. Misericórdia, o que eu fiz? Você está com a mulher de Abraão. Mulher de Abraão? Não, é irmã dele. É a mulher de Abraão e por isso você vai, ó. Óbvio, eu estou parafraseando. E Abraão, naquele momento, vem Abimeleque com Sara e fala, seu miserável desgraçado, como é que você faz isso comigo? O que é que eu te fiz, filho de uma mãe? E ele recebe a mulher de volta e fala, olha, essa mulher, não quero nem olhar para ela. Leva, é sua. Vai que Deus muda de ideia. Deus não matou ninguém, mas todos ficaram estéreis. Os homens, as mulheres e os animais. E o que Deus fez com Abraão? Abençoado. Meu filho amado, você está justificado. Mas como? A primeira passagem bíblica que fala que alguém creu, ela é em Abraão. E a Bíblia fala que ele creu, por isso ele foi justificado. Todas as vezes que uma primeira menção é encontrada na Bíblia, ela define como que vai ser interpretada, quais são as variáveis e parâmetros para interpretar todas as aparições dessa mesma menção em toda a Bíblia. E o princípio é o mesmo, aquele que crê é justificado. E aí o que Deus fala para Abraão? Você é o meu servo, o meu sacerdote, aquele que tem autoridade. E Abraão, Deus fala para ele, agora você vai orar por eles, por esse povo, por esse reino, para que eles voltem a ser férteis. Aí a justiça própria, a meritocracia e companhia ficam completamente endemoniados. Como que um cara estéril, pisador de na jaca, na maionese, tudo quanto é coisa, o cara que faz a coisa errada, agora vai ter autoridade, ele sendo estéril, pecador mentiroso, de orar para outro que é estéril, para ele ser curado. A graça de Deus é injusta. Fica feliz por isso. Porque se ela fosse justa, você já era. Era a poeira cósmica que tinha de você. Eu me lembro que durante a minha adolescência, eu quero falar isso para você, jovem. Durante a minha adolescência, eu tive uma experiência com Deus aos 13 anos. E eu era alguém sem eira nem beira. Uma família muito pobre. Sem cultura nenhuma de estudo. Sem aprendizado nenhum. Eu não sei se você já parou para pensar como é um pobre ou se você já foi pobre. Mas pobre não se preocupa com carreira profissional.
Ele não se preocupa com viagens que ele tem para fazer. Não se preocupa com qual carro ele vai comprar. Ele se preocupa como que ele vai sobreviver no dia seguinte. A maior preocupação de um pobre é o que ele vai ter para janta. Essa era a minha vida. E o Evangelho me alcança. E eu era alguém que estudava, mas eu era alguém completamente mediano, medíocre. Estudava em escolas do governo, muito comuns, nada a ver. Sem a menor possibilidade de ser alguém que fosse prestar concurso, por exemplo, em uma universidade, pública e passar nela. Mas eu me lembro que fui resgatado, liberto, inserido no corpo da igreja e aprendi esses princípios através de pessoas que resolveram me amar gratuitamente, que se compadeceram de mim e resolveram investir na minha vida. Me ensinaram os princípios. Eu comecei a viver esses princípios aqui. E eu me lembro de vezes que eu passava 3 horas lendo a Bíblia no meu quarto de joelhos. E tive experiências poderosas com Deus. Uma delas, muito marcante, Deus me tocou fisicamente. Mas até aí, tudo bem, porque, e aí? Leu a Bíblia, e o seu futuro? Mas a palavra de Deus, os seus princípios são infalíveis. Quando você pega os princípios da palavra de Deus e os pratica, não é que a sua vida tem possibilidades de melhorar. Se você praticar esses princípios, vai ser impossível a sua vida dar errado. E foi o que eu comecei a viver, sendo intenso na casa de Deus, nas coisas de Deus e com Deus, conhecendo a Deus, servindo a Deus. Os anos passaram. Eu naquele momento não tinha condições de entrar em uma universidade, porque a universidade que eu tinha que ir para entrar era paga e eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a ter possibilidade de entrar em uma faculdade, eu estava perto de 30 anos de idade. E eu estudei o meu primeiro semestre e tive que sair, por quê? Porque eu precisava de estudar coisas referentes ao meu trabalho, a atividades que eu desenvolvia, e eu não tinha tempo para fazer as duas coisas. Os anos passaram, Deus me abençoou, as coisas aconteceram, e nos últimos 10 anos da minha vida, coisas aconteceram que não foram semeadas na minha vida, que eu não semeei, que não tem a ver com a minha performance, com o meu mérito próprio. Eu tenho alguns concorrentes em São Paulo, e mais de um já me falou isso. Eu trabalho na área de recuperação de dados, e já contei essa história 1000 vezes para você. Fica tranquilo, quando você fica velho, você se torna muito repetitivo. Então vai acostumando, porque quando você chegar lá, você vai fazer a mesma coisa. Não condena os velhinhos, porque você também vai chegar lá, se Deus quiser. Daí, o que acontece? Eu tenho concorrentes em São Paulo que se formaram em engenharia na USP. E esses caras, eu tenho e-mail documentado isso, eles me mandando e-mail me chamando de mestre. E falando, mestre, chegou um serviço aqui muito complicado. Será que você não tem condições de fazer e a gente faz um 50-50? Assim, um rachides? Eu falei, pode mandar. O cara manda e a gente faz o serviço. Ele falou, mas como que você consegue? Eu falei, minha faculdade foi um curso Power. Que curso que você fez? Teologia. A graça de Deus, ela é injusta. Esse brother que passou na USP, ele teve que estudar muito, teve que se esforçar demais, teve que competir com centenas, milhares de outras pessoas para passar naquele vestibular. Eu nem estudar para o vestibular estudei. Eu estava lendo a Bíblia quando ele estava estudando. Daí outro dia, lendo a Bíblia, meditando no Salmo 119,
eu vi a chave. O Salmo 119, por volta do versículo 100, diz o seguinte: eu entendo mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Falei, achei a chave. Querido, tem uma coisa: Deus jamais vai ficar devendo algo para você. Nesse reino, sabe qual que é o maior esforço que você precisa fazer aqui? Aprender a descansar. Quando você aprende a descansar, descansar em quê? Ser folgado, preguiçoso, passivo, não fazer nada? Não. É quando você aprende a descansar nele, crendo que ele cuida de você todos os dias. Quando você aprende esse mindset, esse modus operandi, o que acontece? Você passa a usufruir de favor imerecido. Olha, é uma coisa muito interessante. Tem vezes que eu chego para resolver um problema e o problema simplesmente é resolvido. E aí eu lembro também do Salmo 1, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade neste reino não serve para a vida eterna. Se você quiser prosperidade, tem aqui, porque a prosperidade que é gerada aqui, ela é conectada com a eternidade. São princípios e valores diferentes. Lá, a sua alma sempre vai estar intrigada, se esforçando, é uma briga muito grande. Aqui é a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Deus. Vamos para o esboço, que senão vai acabar o time. Senhor, glória a Deus, aleluia, propósito divino. Uma vez que você recebe Cristo como seu Salvador, você passa a ter o direito de se tornar filho. Uma vez que você se torna filho, existe algo ainda maior. Você pode se tornar um sacerdote. Lembra da nossa visão? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um. Qual que é o tema do nosso jejum? Cadê os jovens? Faltou o hashtag. Ok? Então, uma vez que você se torna filho, o próximo passo é você também se tornar um sacerdote. Enquanto você é somente filho, você faz parte do Radicais Kids, você se diverte, não se preocupa com nada e está tudo certo, e sempre tem uma tia para estar lá, cuidando de você. Mas chega um momento que você vai fazer parte dos radicais, né, dos jovens, e aí você começa a lidar com situações que não era completamente igual aos Radicais Kids. Você passa a ser um sacerdote. E quem é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que representa a divindade na terra. É aquele que expressa o reino de Deus. É aquele que tem poder e autoridade, e o que ele fala acontece. Eu vou te dar uma chave, se eu fosse você, eu anotaria isso. Como eu falei para você, a hermenêutica, que é um princípio de interpretação das Escrituras, né, são regras de interpretação das Escrituras. Existe a lei da primeira menção, e todas as vezes que algo é mencionado a primeira vez na palavra de Deus, ele define qual que é o objetivo, parâmetros para a interpretação de todas as demais vezes que isso é citado na Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a primeira vez citado na Bíblia em que alguém falou alguma coisa? É em Gênesis. O que foi falado? Haja luz. A palavra haja luz, que tipo de palavra é essa?
é uma palavra para criar, é uma ordem emitida, é uma ordem dada. Então por aí nós vamos definir então os princípios de como que eu interpreto o propósito da fala. Então nós temos que concluir que a fala humana, ela não foi criada com o primeiro propósito de se comunicar. E aliás a fala nem é humana, porque é Deus quem disse. Então Deus está ali te ensinando quais são os parâmetros de você usar a sua voz. Como que está ali escrito? Haja luz. Então a palavra falada, ela tem em primeira utilidade, primeiro objetivo é usada para criar. Você pode usá-la para outras coisas, mas o objetivo dela é criar. Quando você fala, você cria a realidade. Então quer dizer para você, sacerdote, você tem poder e autoridade para criar e gerar e trazer à existência coisas à sua volta através daquilo que você fala. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu tive entendimento disso, eu mudei a minha comunicação com todos que estavam à minha volta. Com os meus filhos, com a minha esposa, com todos os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu sei que a minha palavra, ela tem objetivo de gerar, de criar, de trazer à existência. Quando você se dirige ao seu cônjuge e diz para ele, você nunca muda, você é sempre assim, desde que eu te conheço, você é assim, você vai morrer assim. O que você está fazendo? Você está criando realidade que ainda não existe. Mas existe, eu estou vendo. Ok, é hoje, a realidade que você está criando é a realidade futura. E às vezes o seu cônjuge até estava se esforçando para querer mudar. E expressava aquela mudança que para ele é desse tamanho, e você viu só desse tamanho que não significa nada. Não tem significado nenhum. E o que você faz? Você fala para ele, você nunca muda. Aí o que ele vai fazer? Você acha que quando ele escutar, você nunca muda, ele vai ficar motivado e falar, não, ela falou que eu nunca mudo, agora eu vou mudar. É isso que você vai gerar no seu cônjuge? Ou você vai gerar nele desânimo, vai gerar nele raiva, vai gerar nele ressentimento? Por quê? Porque não reconheceu o esforço grande que você fez para mudar? Pastor, o que eu faço então? Declara o que Deus declara. Fala o que Deus fala. A sua palavra tem poder de criar. Aliás, o propósito dela é criar e mudar a realidade que está à sua volta todos os dias. A partir de hoje, diga sobre a sua esposa o que a palavra de Deus diz sobre ela. Pega o Salmo 128. A sua esposa será como oliveira frutífera na sua casa. Então, independente do que acontecer, pastor, mas eu não sei fingir. Não, você é bobo e não sabe ser sábio. Isso é verdade. Você ainda não tem revelação do que a palavra de Deus diz. Isso não é fingimento. Isso é crer e considerar como Deus as coisas que não são como se já fossem. Vamos imaginar, se coloca agora, lembra quando você tinha 12 anos de idade? Todo mundo volta lá. Faz tempo, né? 12 anos de idade. Aí você foi mal na escola, tirou nota ruim. E aí vamos imaginar que o seu pai chega para você e fala, você não dá valor no meu trabalho. Você é vagabundo. Você não vai dar nada na vida. E o seu pai fica muito irado porque ele trabalha e você vem com a nota 2,5 da escola. E ele fala, você não vai dar nada na vida. Você é um safado. Você é preguiçoso. Quantos já escutaram isso algum dia? Mas vamos imaginar o seguinte, que o seu pai tivesse uma iluminação, power na vida, o Espírito de Deus baixasse sobre ele, e ele falasse, meu filho, você é amado. Eu sei que você está passando por dificuldade. E eu quero falar uma verdade para você.
Você não é preguiçoso. Você não é alguém que não valoriza o investimento que está sendo feito na sua vida. Você é vencedor. Você vai alcançar. Você vai fazer. Você vai crescer. Deus está com você. Você é um vencedor. Acorda para a vida. Qual que você acha que tem maior probabilidade de mudar de vida? Com certeza. A segunda opção. Saiba disso. A sua palavra sempre vai gerar. Ela não vai voltar vazia. Agora você precisa de usá-la com sabedoria. Vamos falar do tabernáculo. O tabernáculo, querido, ele foi dado ordens para Moisés, e Deus deu absolutamente tudo. Sabe, talvez se você trabalha com projeto, engenharia, né, nessa área, você sabe muito bem, com a dimensão, né, uma visão muito melhor, o que é um projeto. Um projeto da construção de um prédio, ele tem absolutamente tudo. Medidas, materiais que vão ser utilizados, tudo. E Deus deu tudo o que o tabernáculo precisava, de medidas, de materiais. Deus especificou absolutamente tudo. E Deus falou que era para criar o tabernáculo, e ele era dividido em 3 partes. Então, essas 3 partes, ele tinha o Santíssimo, que era onde estavam 2 móveis, que é o propiciatório, que é essa tampa, e a arca. Embora pareça um móvel só, eles têm propósitos distintos. Ele ficava, na verdade, nesta posição, né? Imaginando que isso aqui é o tabernáculo, ele estava nessa posição, e ele tinha 2 querubins, o propiciatório tinha 2 querubins acima, onde as asas deles se tocavam. Eles ficavam com o rosto virado para baixo, e as asas tocavam uma nas outras, na parte de cima. E aqui, exatamente aqui, era onde Deus falava. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo uma vez ao ano. E existia todo um ritual para que isso acontecesse e ele não morrer. Nessa parte de cá era o santo lugar. O tabernáculo ele era composto do Santíssimo, o Santo e o Átrio. Essas 2 partes, Santíssimo e Santo, eram cobertas por cima e não tinha janelas. Era um lugar completamente fechado. Na parte do Santo, o Santo Lugar, existia o altar do incenso, existia o candelabro, existia a mesa dos pães. Na parte de fora, no átrio, existia a bacia de bronze e o altar para você assar, queimar os sacrifícios. Era como se fosse uma churrasqueira. Aqui existia fogo. Um detalhe desse fogo é que a primeira vez que ele acendeu, foi o próprio Deus que o acendeu. E os sacerdotes, eles tinham uma ordem muito clara. Esse fogo jamais poderia se deixar apagar. O sacerdote, todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele tinha coisas a fazer no trabalho do tabernáculo. Quando o sacerdote acordava pela manhã, antes de sair para o átrio, para servir, porque lá era o trabalho dele. O objetivo do sacerdote era servir o povo. Mas antes que ele fizesse isso, existia coisas que ele precisava de fazer aqui. E isso aponta para a realidade da nossa vida. Tudo que está na palavra de Deus no Velho Testamento tem conexão com o Novo. Tudo que está no Novo Testamento tem conexão com as nossas vidas hoje, com a igreja. Então, antes do sacerdote sair para o seu trabalho, ele acordava, ele precisava de fazer coisas aqui dentro. Isso aqui, existem vários símbolos, existem que apontam para várias coisas, e eu vou te falar. O altar do incenso, ele precisava de colocar incenso aqui para ser queimado durante todo o dia e toda a noite. A palavra de Deus diz que o incenso são as orações dos santos.
E ele vinha aqui toda manhã e toda tarde. 2 vezes ao dia, durante todos os dias, ele tinha algo a fazer aqui na parte que era o santo lugar. Quantas vezes ao dia? Quantos dias na semana? Não era só domingo e só o dia da célula. Você sabe como é, pastor? A vida é muito corrida. A gente acorda, já vestindo o sapato, já vestindo a roupa e olhando no relógio porque o horário já passou. Quanto mais a ciência avança, quanto mais ela gera modelagens e resultados, mais ela se obriga a se ajoelhar aos pés da palavra de Deus. Outro dia eu li que você é normalmente o resultado daquilo que você faz, que você medita meia hora antes de dormir e meia hora depois que acorda. Falei, olha só, que coisa. E é de manhã e à tarde. Lembra que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, medita no travesseiro e fica em paz. Lembra disso? O que é não se ponha o sol sobre a vossa ira? Não deixe que algo ruim, que a sua ira passe para o dia seguinte. Resolva hoje, antes de você dormir. Medita meia hora antes de dormir e meia hora depois que acorda. E você vai ter coisas poderosas na sua vida que você nunca teve. O sacerdote, ele fazia isso todos os dias, ao amanhecer e ao final da tarde. Então ele precisava de cuidar do altar do incenso. O altar do incenso, ele aponta para a oração dos santos. Ele também era aqui que ele se alimentava. A mesa dos pães era alimento para eles. Os pães eram 12 pães que eram colocados semanalmente e representavam um para cada tribo de Israel. E aqui que ele se alimentava. Então o alimento de um sacerdote, ele está onde? Ele está no santo do santo. Ele está no santo. Santíssimo, ou santo do santo, santíssimo, é onde está a arca e o propiciatório. O candelabro, ele aponta para a iluminação, a luz de Deus. Por quê? Porque ele era o que dava luz para esse lugar, porque esse lugar era fechado, coberto, não tinha janelas. Então quando o sacerdote estava aqui dentro, para ele enxergar, ele precisava da luz do candelabro. Essa luz aponta para a luz da palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, que ilumina os seus caminhos. Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. Continue orando. Oh Jesus, amém. Nesse lugar havia uma separação entre o santíssimo lugar e o santo lugar. Que separação era essa? Era o véu. Há estudos que dizem que esse véu não era apenas uma cortina. Ele era algo que tinha a espessura aproximada de 10 centímetros e chegava a pesar quase 1 tonelada. Ele não era algo simples, não era algo que era simplesmente chegar para cá e estava tudo certo. Não, ele era algo espesso, era uma parede densa que separava. E aqui existiam muitas regras. Por exemplo, todas as vezes que o sacerdote ele saía do santo para poder servir no átrio, antes de voltar para o santo, ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés na bacia de bronze. O que é que acontecia se ele não lavasse as mãos e os pés na hora que ele pisasse aqui? Morto. Eles eram muito atenciosos. Era suficiente só um morrer para gerações futuras nunca mais precisar de esquecer, de lavar as mãos e os pés. Isso aponta para quê? Lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? Ele lava, isso aponta para que quando os discípulos vão entrar em um lugar santo. Jesus, em João 19:30, a palavra de Deus diz que ele deu um brado, ele disse, está consumado, e ele expirou, e ele morreu.
Quando ele disse isso, o véu do templo, a palavra diz que ele se rasgou de alto a baixo. Quando eu estava em Israel, existia uma réplica do tabernáculo no deserto, e nós fomos visitar. E ali tinha uma mulher de Deus, uma mulher messiânica. Os messiânicos são os judeus que acreditam em Cristo e que o receberam como Salvador. São apenas 2% dos judeus. E essa mulher falou algo que eu nunca havia tido percepção na minha vida. Ela disse o seguinte, que em Israel, quando um filho morre, o pai rasga as suas vestes. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, o Filho de Deus, o véu do templo se rasgou. Isso simboliza Deus rasgando as suas vestes. E a partir desse momento, o santo e o santíssimo lugar não tem mais separação. A partir de agora, o sacerdote ele tem livre acesso. Aquilo que acontecia apenas uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, todo sacerdote agora tem acesso. O que acontecia, porque existia o sumo sacerdote, só ele poderia entrar lá. O que aconteceria se o sacerdócio entrasse? Morreria. Isso é o que acontecia. Mas depois que o véu foi rasgado, o que acontece se o sacerdote entrar lá? Ele tem vida eterna, ele usufrui da graça, da presença e da glória e da santidade de Deus. Aqui era um lugar onde jamais alguém poderia entrar. Por quê? Porque era vedado somente aos sacerdotes. Então, o que aconteceria? Pensa bem, se o sacerdote que era designado àquele lugar não se lavasse, não obedecesse completamente os princípios, se ele viesse para cá, ele morreria. O que aconteceria então se alguém que não é sacerdote pisasse ali? Morreria também. Mas o que acontece hoje quando um adúltero, promíscuo, drogado pisa nesse lugar? Ele se torna santo também. Por quê? Porque Jesus veio e pagou toda a maldição que deveria ser lançada sobre a humanidade. A partir de agora, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso ao Senhor. E você que é um sacerdote, amém? Todos os dias, você precisa de entender que existe um modus operandi. Existe uma grande diferença em fazer a obra de Deus e uma obra para Deus. A obra de Deus é feita com os princípios de Deus. É Deus quem conduz, é Deus quem determina, é Ele quem decide e define. Uma obra para Deus pode ser a obra que você faz daquilo que você acha que deve fazer. Vamos imaginar que você gastasse toda a sua vida fazendo um enorme bolo de nozes com cobertura de chocolate. E você está ali trabalhando para Deus, e trabalha, e faz bolo de nozes, e planta nozes, e faz bolo, adquire recursos, compra chocolate em pó, chocolate em barra, cacau, para poder fazer o bolo de nozes da sua vida para Deus. E um dia você vai chegar diante de Deus e vai estar lá, estar na fila para apresentar o seu bolo de nozes. E você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar para você: filho amado, que saudade que eu estava de você, que bom que você veio, entra, você é muito bem-vindo, você é querido, meu filho em quem me comprazo. E você vai falar: pai, eu fiz aqui um bolo de nozes gigante para você, com cobertura de chocolate. Vai falar: muito obrigado. Gabriel, por favor, vem cá, pega o bolo de nozes, leva lá, serve os anjos. Filho, mas deixa eu te fazer uma pergunta, fiquei curioso agora. Não te falaram que eu não gosto de bolo de nozes com cobertura de chocolate? Não. Quando você faz uma obra para Deus, você corre o risco de estar fazendo algo, ainda que seja para Deus, mas que Deus não definiu que deveria ser feito. A obra de Deus é feita com os princípios de Deus. É feita através daquilo que nós interpretamos, o que a Bíblia determina que seja feito. Um sacerdote, ele jamais poderia
ainda sendo sacerdotes de Deus, amanheceu o dia e já começaram a fazer a obra, já começaram a matar animais, falar, você está com pecado? Então vem cá, traga o animal aqui, bora, está perdoado, vai embora, vive em paz. Ele não podia fazer isso. Porque Deus havia determinado que, durante uma vez ao ano, todas as pessoas, elas viessem, trazessem um animal, um cordeiro, trazesse, de acordo com as posses financeiras da pessoa, ela devia trazer um animal para ser sacrificado pelos pecados que eles tinham. E ela fazia isso uma vez ao ano. O sacerdote, ele não podia fazer isso de forma independente. Antes de fazer isso, ele precisava de se alimentar do Senhor. Os pães apontam para o alimento que precisa de ser adquirido no Santo dos Santos. Nesse lugar, no santo lugar. Candelabro aponta para a luz de Deus sobre a sua vida. Aponta para a revelação da palavra, para o tempo que você tem de estar em intimidade, desfrutando deste lugar, que é a presença de Deus. O incenso aponta para a oração dos santos. Deus escolheu os levitas. Por que Deus escolheu os levitas? Quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e eles pararam aos pés do Monte Sinai, Moisés sobe ao monte e fica por lá 40 dias. Quando ele fica ali os 40 dias, Deus fala com ele, traz a revelação dos 10 mandamentos e uma série de outras revelações. Só que quando ele desce do monte, o povo havia se corrompido. E a Bíblia diz que eles pararam e começaram a comer, beber e se folgar. O primeiro carnaval da humanidade foi ali. E Moisés, ele desce do monte com as tábuas da lei e vê aquela cena chocante, decepcionante. Mas havia uma tribo que não entrou naquela carnalidade. Quem era a tribo? Eram os levitas. A partir daquele dia, Deus definiu, a partir de hoje, levitas serão aqueles que vão cuidar das minhas coisas na terra. Vão cuidar do tabernáculo. E a partir de então, os levitas, toda a tribo dos levitas, passaram a ser sacerdotes na casa de Deus, que era o tabernáculo naquele tempo. Quantos são levitas aqui? Glória a Deus. Fica de pé.